Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo, com o pastor José Wellington e também congrego na congregação de Vila Fátima com o pastor Leslie Marinhos. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia e esta é a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Estaremos falando como aconteceu o cativeiro de Israel que foi levado pelos assírios. Falaremos também sobre quem foi os assírios e estaremos falando também um pouco sobre o profeta Oséias e sobre o profeta Amós, que usados por Deus chamaram o povo ao arrependimento espiritual e também profetizaram o cativeiro do Reino do Norte que seria levado pelos assírios. E desde já eu quero te convidar para que você faça um comentário na descrição do vídeo, para que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu ok, para que você compartilhe com a sua igreja e também para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida e ótima aula para você. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 24. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Hala e em Habor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não eram ouvidos, antes endureceram a seu serviço como a serviço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu. E serviram a Baal, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos,
os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Lição 10. O cativeiro de Israel. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Israel sob o reinado do rei Jeroboão II. Ela prosperou economicamente, reconquistou territórios da Síria. Os profetas Amós e Oséias denunciaram a corrupção, a injustiça social, a hipocrisia religiosa e sincretismo religioso, que é a mistura de religiões. A prosperidade desse tempo os afastou completamente de Deus. A traição do rei Oséias. O rei Salmaneser descobriu a traição do rei Oséias, que parou de pagar impostos. Descobriu que o rei Oséias buscava apoio no Egito. Assim Salmaneser sitiou a cidade de Samaria por 3 anos. Assim Israel foi derrotado, invadido e deportado a outras nações e desapareceu. As advertências dos profetas. Os profetas denunciaram que a prosperidade do reino de Jeroboão II trouxe a exploração dos pequenos proprietários pelos mais ricos. A corrupção dos ricos trouxe desequilíbrio social e financeiro. Os profetas Amós e Oséias denunciaram essa situação e clamaram a volta de Israel para Jeová, se arrependendo dos seus pecados. Ao afastamento do sincretismo religioso, o povo adorava a Jeová e aos deuses cananeus. O povo tinha um coração dividido. Os pecados do povo e a sua queda. O terrível pecado da idolatria. Era notório a inclinação dos reinos para a idolatria. Mas o reino do norte foi pior do que o reino do sul. Israel foi levado ao cativeiro quase 200 anos antes de Judá. Antes que isso acontecesse, Deus usou os profetas Oséias para avisá-los. Este deveria casar com uma prostituta que simbolizava a nação de Israel, que adorava a outros deuses. Com ela ele teve 3 filhos e cada um simbolizava a nação de Israel caída diante de Deus. Esta metáfora ensinava e mostrava que a prostituta Israel deixou seu marido Jeová para se deleitar com seus amantes Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Esta situação é um alerta para todos que abandonam a Deus pelos ídolos do mundo e pelos ídolos do seu próprio coração. Outras causas do cativeiro. Os israelitas eram indiferentes com os pobres. Havia muita exploração dos pobres. Os sacerdotes também se aliavam aos ricos para extorquir o povo. Até que em Oséias 6, 9 e 10, Deus jurou que jamais se esqueceria dos pecados e maldades de Israel. Os pecados do povo e a sua queda. Os estrangeiros ocupam Samaria. Os reis assírios tiraram os nobres de Israel e os levaram para outras terras e nações, e trouxeram outros povos de outras terras e nações e assentaram estes em Samaria. Com essa tática evitavam que os povos de etnia, cultura e língua diferente se unissem em rebelião contra os assírios. Assim o povo pobre de Samaria, no decorrer dos anos, se misturou com os povos trazidos pelos assírios, absorvendo assim a sua cultura, a religião, com os cultos e outros deuses. Os judeus e os samaritanos. Indo o reino do norte Israel para o cativeiro, sobrou este povo misto em Samaria. Os judeus do reino do sul, Judá, não suportavam e nem toleravam os samaritanos, passando a não se comunicar com eles. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo quebra este racismo e preconceito, levando o evangelho também aos samaritanos. Jesus Cristo pregou a mulher samaritana, falou sobre a fonte da água da vida, falou sobre o lugar da adoração, e Jesus Cristo ensinou a parábola do bom samaritano, falou sobre a religiosidade dos judeus e mostrou o amor do samaritano para com o necessitado. E essa lição vem nos alertar que o nosso coração não pode estar dividido. O nosso coração não pode estar no mundo e estar com Deus. O nosso coração não pode estar no materialismo e também ter uma vida espiritual. O nosso coração tem que ser devotado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós, no futuro, não venhamos a sofrer a condenação eterna. Os reis de Israel. Jeroboão I, da tribo de Efraim, se rebelou contra Salomão,
Depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 tribos de Israel. Não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel, por isso Deus prometeu destruir a sua descendência. Nadab, filho de Jeroboão, durou apenas 2 anos, depois foi assassinado. Baasa, da tribo de Issacar, matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono. Cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Elá, filho de Baasa, também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. Zinri assassinou Elá e toda a família de Baasa. Teve o reinado mais curto, de apenas 7 dias, suicidou-se. Onri, comandante do exército, foi proclamado rei depois que Elá foi morto e venceu todos os reis. Ele estabeleceu Samaria como a capital do reino de Israel. Acabe, filho de Onri, ficou mais famoso por ser ruim e idólatra e se casar com Jezabel, que perseguia os profetas de Deus. Um profeta previu a sua morte e a destruição da sua família. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. Acasias, filho de Acabe, foi ruim como seus pais e morreu depois de uma queda. Jorão, filho de Acasias, foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. Jeú, comandante do exército, foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Matou Jezabel, os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou na idolatria. Jeocás, filho de Jeú, somente procurou a ajuda de Deus quando o país estava debaixo da opressão do rei da Síria. Deus o livrou, mas o exército ficou muito reduzido. Jeoás, filho de Jeoacás, foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. Jeroboão II, filho de Jeoás, foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Zacarias, filho de Jeroboão, foi ruim e durou apenas 6 meses, depois foi assassinado por Salum. Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês, depois foi assassinado. Menahem assassinou Salum e se tornou rei, continuou na tradição da idolatria. Pecaías, filho de Menahem, foi ruim e durou pouco tempo, foi assassinado por Peca. Peca, oficial do exército, conspirou contra Peca e se tornou rei. No seu reinado, o rei da Assíria conquistou várias partes do reino de Israel. Peca também morreu assassinado. Oséias, último rei de Israel, foi ruim, mas não tão ruim como seus predecessores. Se tornou vassalo do rei da Assíria, mas depois se rebelou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Vendo a situação desses reis de Israel, nós podemos entender por que eles foram levados para o cativeiro assírio. E isto é um exemplo para a igreja de hoje. Se a igreja não andar nos caminhos do Senhor e não andar nos estatutos do Senhor, nós sofreremos a condenação eterna, que é viver para sempre no inferno e no lago de fogo. Os assírios, segundo o site mundoeducação.ual.com.br, por Daniel Neves Silva. Os assírios foram um povo mesopotâmico que formou o maior império da região a partir da organização e violência dos seus exércitos profissionalizados. Os assírios foram um dos povos que habitaram a Mesopotâmia, e assim como os acádios e os caldeus, conseguiram construir um grande império centralizado naquela região. O império construído pelos assírios destacou-se dos demais por ter sido o maior desenvolvido na Mesopotâmia. O domínio assírio perdurou aproximadamente de 1300 a.C. até 612 a.C. Desenvolvimento do Império Assírio. Os assírios fixaram-se na região norte da Mesopotâmia a partir da construção da cidade de Assur, por volta de 1900 a.C. Alguns historiadores sugerem que essa cidade existia desde o 3º milênio a.C. e que em 1900 a.C. aconteceu a sua reconstrução. Durante grande parte do 2º milênio a.C., os assírios foram controlados por outros povos mesopotâmicos, como os hurritas. Por volta de 1300 a.C., os assírios conquistaram sua independência após os hurritas serem derrotados pelos ataques dos hititas. A partir disso, os assírios iniciaram um processo de conquista que foi responsável por transformá-los em um poderoso império que consolidou seu poder graças à força do seu exército. Ao longo da história assíria, destacaram-se Nínive, Assur e Nimrod como as principais cidades mesopotâmicas.
Embora a Babilônia, dominada por eles, continuasse sendo a maior cidade da região, um dos mais conhecidos reis assírios foi Assurbanipal, responsável por construir a grande biblioteca de Nínive, que continha milhares de tabuletas e inscrita cuneiforme. Estudos bíblicos apontam que a cidade de Assur foi fundada por Assur, filho de Sem e, portanto, neto de Noé. Assim que se instalaram na Mesopotâmia, os assírios falavam acadiano, idioma dos acádios. No entanto, com o tempo, adotaram o aramaico como idioma principal. Eles também fizeram largo uso da escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios. O exército assírio. Os assírios construíram uma sociedade extremamente militarizada, que era governada por uma aristocracia guerreira. Com o processo de expansão de seu império, os assírios transformaram o exército assírio no primeiro exército profissional da história. Portanto, seus guerreiros eram contratados e pagos única e exclusivamente para se aperfeiçoarem para a guerra. Além de serem profissionais, os exércitos assírios ficaram conhecidos por suas exímias táticas de batalha, pelo desenvolvimento de ótimas armas de cerco, pelo uso de armas de ferro e pela brutalidade com a qual tratavam seus adversários. Esse exército também conseguiu articular perfeitamente o uso de soldados de infantaria, apoiados por cavalaria e arqueiros em batalha. Graças a essa excelente organização militar, os assírios conseguiram formar o maior império mesopotâmico, dominando regiões distantes da Assíria como o Egito. Para manter os povos conquistados sob seu controle, os assírios utilizaram-se da violência e do terror. Essa estratégia acabou transformando-se em uma espada de dois gumes, pois ao mesmo tempo em que essa violência aterrorizava os inimigos, ela também servia para aumentar o ódio dos dominados contra os dominadores e construiu para que os assírios tivessem de lidar constantemente com rebeliões em seus territórios. Entre as táticas utilizadas pelos assírios contra os povos dominados, destacava-se o deslocamento de população. Dessa forma, ao conquistar determinada região, os assírios levantavam muitas vezes toda a população dominada para espalhá-la pelo seu território, enviando os prisioneiros para diferentes partes do império. Isso fazia com que as culturas conquistadas fossem desagregadas e impedia tentativas de rebelião organizadas. As deportações também visavam enviar os prisioneiros com habilidades específicas para locais onde o seu trabalho poderia ser aproveitado de alguma forma. Além dessas transferências populacionais, os assírios esfolavam prisioneiros vivos e colocavam suas peles à mostra em determinado local das cidades conquistadas. Essa prática também incluía a decapitação e a exposição das cabeças dos prisioneiros. Outra prática comum do exército assírio era o empalamento, que consistia em matar o prisioneiro enfiando uma lança através do seu intestino reto. Também furavam os olhos dos seus inimigos com uma lança. Como dito, essas estratégias mantinham os povos dominados sob constante clima de terror. No entanto, motivavam-os a rebelarem-se constantemente contra o domínio tirânico dos assírios. Inclusive, a decadência dos assírios aconteceu a partir de uma rebelião na cidade da Babilônia, na qual os caldeus, juntamente com os medos, povos originários da região atual do Irã, derrotaram os assírios e destruíram totalmente a cidade de Nínive. Assim foi a queda dos assírios. Agora vamos falar um pouco sobre o profeta Amós. Amós capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 6 a 8, capítulo 5, versículo 21 a 23. Amós capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Amós capítulo 5, 21, 22 e 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares,
não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Esta é a mensagem que o profeta Amós disse aos reis do Reino do Norte. Caso eles não se convertessem, não se santificassem, não se arrependessem dos seus pecados, certamente eles seriam levados cativos para a Síria e seriam espalhados pelo mundo e nunca mais voltariam para suas terras. Esse é um alerta para nós vivermos na obediência do Senhor, para que quando Jesus Cristo voltar nós possamos ser arrebatados e os mortos serem ressuscitados. Caso contrário, seremos lançados no lago de fogo eternamente. O que aconteceu com a nação de Israel, Reino do Norte, é um exemplo para a igreja de hoje, que anda fora dos caminhos do Senhor e se uniram à apostasia espiritual. O nome Amós quer dizer fardo e Tecoa significa soar o chifre do carneiro. Estas significações denotam a mensagem de destruição ecoada no Reino do Norte. O profeta não hesitara em denunciar a corrupção do sistema político, jurídico, social e religioso de Israel. Amós ainda teve de enfrentar uma franca oposição religiosa do sacerdote Amazias. Este era alinhado à política de Jeroboão II. Vivemos num tempo de grandes injustiças sociais e corrupção política. Pessoas sem temor de Deus e amor ao próximo buscam intensamente os seus próprios interesses. Política e justiça social em Amós fazem parte da adoração a Deus. Portanto, não adianta dizer que não gosta de política, pois Amós, o profeta, não se omitiu diante da política maligna dos reis de Israel. Significado de política. Queremos dizer sobre política o conjunto de práticas relativo a uma sociedade, pois as relações humanas numa sociedade são estabelecidas de acordo com decisões políticas tomadas por representantes dela. Significado de justiça social. Justiça social é o conjunto de ações sociais destinadas a suprimir as injustiças de todos os níveis, erradicando o analfabetismo e o desemprego. Significado de adoração é a rendição a Deus em todas as esferas da vida. O livro de Amós permanece atual e abrange os diversos aspectos da vida social, política e religiosa do povo de Deus. O profeta combateu a idolatria, denunciou as injustiças sociais, condenou a violência, profetizou o castigo para os pecadores contumazes e também falou sobre o futuro glorioso de Israel. Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e mostra aos religiosos a necessidade de se incluir na adoração dos elementos importantes e há muito esquecidos. Justiça e retidão. O livro de Amós. O contexto histórico. Amós era originário de Tecoa, aldeia situada a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, e exerceu seu ministério durante os reinados de Uzias, rei de Judá, de Jeroboão II, filho de Joás e rei de Israel. Foi de acordo com a tradição judaico-cristã contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias no período assírio. A vida pessoal. Apesar de ser apenas o camponês de Judá, boieiro, cultivador de sicômoros e de não fazer parte da escola dos profetas, foi enviado por Deus a profetizar em Betel, centro religioso do Reino do Norte. Ali Amós enfrentou forte oposição do sacerdote Amazias, alinhado politicamente ao rei Jeroboão II. Todo o sistema político, religioso, social e jurídico do Reino de Israel estava contaminado. Foi esse o quadro que Amós encontrou nas 10 tribos do norte. O profeta tornou pública a indignação de Jeová contra os abusos dos ricos, que esmagavam os pobres. Ele levantou-se também contra as injustiças sociais e contra toda a sorte de desonestidade, que pervertia o direito das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. No cardápio da iniquidade estavam incluídos ainda o luxo extravagante, a prostituição e a idolatria. A estrutura e a mensagem. O livro se divide em duas partes principais. A primeira consiste nas profecias que vieram pela palavra, e a segunda nas visões. O discurso de Amós é um ataque direto às instituições de Israel, confrontando os males que assolavam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. O assunto do livro é a justiça de Deus. O discurso fundamenta-se em denúncias e ameaças de castigo.
terminando com a restauração futura de Israel. Política e justiça social. O mau governo. Alguns líderes, como Saul e Jeroboão I, filho de Nebate, causaram a ruína do povo escolhido. Amós encontrou um desses maus políticos no Reino do Norte. Oséias, o seu colega de ministério profético, também denunciou esses males com tenacidade e veemência. A justiça social. É nossa responsabilidade pessoal lutar por uma sociedade mais justa. Tal senso de justiça expressa o pensamento da lei e dos profetas e é parte do grande mandamento da fé cristã, que está em Mateus 22, do 35 ao 40. Amós foi o único profeta do Reino do Norte a bradar energicamente contra as injustiças sociais, ao passo que em Judá, mensagem de igual teor aparece por intermédio de Isaías, Miqueias e Sofonias. O pecado. A expressão por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo refere-se não à numeração matemática, mas é uma máxima comum na literatura semítica. Nesse texto, significa que a medida da iniquidade está cheia e não há como suspender a ira divina. As injustiças sociais. Decadência social. Amós condena o preconceito e a indiferença dos mais abastados no trato aos carentes do povo, que veem seus direitos serem violados. Vender os próprios irmãos pobres por um par de sandálias é algo chocante. Tal ato, que atenta contra a dignidade humana, demonstra a situação de desprezo dos poderosos em relação aos menos favorecidos. Uma vez que as autoridades e os poderosos aceitavam subornos para torcer a justiça contra os pobres, o profeta denuncia esse pecado mais de uma vez. Decadência moral. A prostituição cultual era outra prática chocante de Israel e mostra a decadência moral e espiritual da nação. Um homem e seu pai coabitavam com a mesma jovem e assim profanam o seu santo nome. Amós capítulo 2, versículo 7. O pior é que tal prostituição era financiada com o dinheiro sujo da opressão que os maiorais infligiam ao povo. Decadência religiosa. O profeta denuncia a violação da lei do penhor, que ninguém mais respeitava. A acusação não se restringe à crueldade e à apropriação indébita, mas também à prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar não pode ser no templo de Jeová, e sim no de qualquer ídolo que estava no meio deles. Amós encerra a denúncia a essa série de pecados, condenando a idolatria, a cobrança indevida de taxas e a malversação dos impostos no culto pagão e nos banquetes em honra aos deuses. A verdadeira adoração. Adoração sem conversão. A despeito da sua baixa condição moral e espiritual, o povo continuava a oferecer o seu culto a Jeová sem refletir e com as mãos sujas de injustiças. Comportando-se assim, tanto Israel como Judá reproduziam o pensamento pagão, segundo o qual sacrifícios e libações são suficientes para aplacar a ira dos deuses. Entretanto, Deus declara não ter prazer algum nas festas religiosas que os israelitas promoviam. O significado dos sacrifícios era expressar a consagração do ofertante a Deus, era uma das marcas dos sacrifícios. E Amós menciona 2, ofertas de manjares e ofertas pacíficas. As ofertas de manjares não eram sacrifícios de animais, tratava-se de algo diferente, que incluía flor de farinha, pães asmos e espigas tostadas, representando a consagração dos frutos dos labores, dos trabalhos humanos a Deus. Já as ofertas pacíficas eram completamente voluntárias e tinham uma marca distintiva, pois o próprio ofertante podia comer parte do animal sacrificado. Os cânticos. Os cânticos faziam parte das assembleias solenes. No entanto, eles perdem o valor espiritual quando não havia arrependimento sincero. A verdadeira adoração, porém, não consiste em rituais externos ou em cerimônias formais. O genuíno sacrifício para Deus é o espírito quebrantado e o coração contrito. Há um número muito grande e variado de palavras hebraicas e gregas para descrever a adoração e o ato de adorar. Contudo, a ideia principal de todas é de devoção reverente, serviço sagrado e honra a Deus, tanto de maneira pública como individual, e, em suma, Deus exige do seu povo verdadeira adoração.
A adoração ao verdadeiro Deus, nas suas várias formas, requer santidade e coração puro. Trata-se de uma comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Essa mensagem alerta-nos sobre o dever cristão de não nos esquecermos dos pobres e necessitados e também sobre a responsabilidade de combatermos as injustiças, como fizeram Amós e os demais profetas. Nós podemos ver aí que tudo o que aconteceu com as 10 tribos do Reino do Norte em Israel é semelhante ao que nós estamos passando no nosso país. É semelhante ao que está acontecendo no mundo. Deus não está contente com as nações. E a igreja do Senhor, que deveria levar a palavra do Senhor, está em falta diante de Deus. E os mundanos que não creem no Senhor, que estão desviados da presença do Senhor, que não conhecem o caminho do Senhor, estão fadados e caindo no abismo. E muitas igrejas por aí estão indo para o mesmo abismo. Então é a hora de nós despertarmos do sono, para que Cristo nos esclareça. Então, gostou do conteúdo da lição? Se você gostou, então deixe o seu like, o seu joinha, o seu ok. Deixe um comentário na descrição do vídeo também. Compartilhe com a sua igreja. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E eu te aguardo aqui no canal Rádio Evangélica Galileia para a próxima lição número 11, o reinado de Ezequias. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.